Muito bem, então nós estamos antes de estarmos diante da Câmara, né? Nós estamos diante do Senhor, nosso Deus. Amém. Porque reservamos esse tempo agora para louvar, para adorar ao Senhor, nosso Deus, e queremos poder sintonizarmos com o Senhor. Eu sei que você já está aí sintonizando, né? O seu celular, né? O sinal da internet, e nós queremos agora sim, em nome de Jesus, poder, tudo que apresentarmos, tudo que fizermos, entregar ao Senhor como oferta, sacrifício vivo, diante do nosso Deus, com os nossos irmãos, que estão aí do outro lado da telinha, acompanhando, no mesmo espírito, num só coração, numa só mente ao nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus, antes de termos a mensagem do Senhor, que Ele separou para nós, através do seu servo, pastor John. A gente vai preparar esse coração, vamos preparar o nosso espírito, a nossa mente, para poder receber essa palavra do Senhor. Nós Amém. Separamos 4 louvores e gostaríamos de, juntamente com todos que nos assistem, todos que estão nos vendo, eu, Daniela e o violão, possam entrar nesse espírito agora de louvor e adoração ao nosso Deus. Dedique esse momento, separe esse momento, onde você está, na sua casa, no seu lar, na sala, no quarto, eu não sei onde você está, qual dependência da sua casa, com seu filho, seu marido, sua esposa, com quem você puder estar agora. É hora de parar e sintonizarmos e apresentar ao nosso Deus um momento de elevar os nossos pensamentos e adorar ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos orar? Queria convidar para que estivéssemos agora falando com Deus. E eu queria convidar a nossa irmã Daniela para estar fazendo essa oração. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor possa estar trazendo paz para o lar de vocês. O Senhor os abençoe grandemente. Amém. E a gente vai começar essa semana. E que o Senhor possa abençoar, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de paz. Que o Espírito do Senhor possa pairar sobre a família de vocês, trazendo paz. Paz e saúde. Acho que é tudo que a gente está precisando agora, né? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, louvando o Teu nome. Obrigado pela vida de cada irmão. Ó Deus, eu te peço uma bênção, Senhor, sobre cada família, Senhor. Cada família representada, Senhor. Traz para os nossos lares a cura, Senhor. A paz, Senhor, que o mundo não dá. Traz para os nossos lares, Senhor, compreensão, prosperidade, Senhor. Que não falte o pão na mesa dos nossos irmãos, Senhor, na nossa mesa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo em momentos de dor e tribulação, o Senhor se mostra presente, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque Tu se mostra para cada um, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe o louvor dos nossos irmãos, Senhor. Que suba como um incenso, Senhor, agradável às Tuas narinas, Pai. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte Tu és. Esse é o momento da gente pedir a Deus e entrarmos na Sua presença logo pedindo perdão a Deus, perdão e graça. Vamos louvar então? Amém. Vamos louvar o Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado
rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, Que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus. Aleluia. Perdão e graça todo dia. Essa deve ser a nossa oração, para que o Senhor, vendo o coração quebrantado dos seus humildes servos, dos seus filhos, possa realmente nos conceder perdão e graça. E precisamos deixar aos pés da cruz todo o passado, que muitas vezes ele vem à tona para nos condenar. E quando a gente pensa no que a gente fez, no quanto a gente machucou o Senhor com os nossos erros, o quanto nós machucamos ao nosso próximo, talvez a esposa, o esposo, com palavras grosseiras, com atitudes rudes, o filho, você também que às vezes falou de forma grosseira com seu pai, desrespeitosa, desobediente, e não há harmonia no lar. E a gente percebe que a gente precisa parar e ver o velho homem, as velhas atitudes, a maldade, o pecado, e deixar na cruz, depositar na cruz, porque ele, Jesus, a sua morte ali na cruz, carregou a minha dor, a sua dor. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Obrigado, Senhor. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar
cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Glória a Deus. Meu irmão, você tem lembrança do dia que o Senhor te chamou? Do dia que você teve um encontro com Deus? Você lembra como era a sua vida antes? Você já parou para pensar nesse tempo de pandemia, quarentena, que a gente tem bastante tempo para pensar? Você já parou para pensar, eu já, como seria a minha vida se eu não conhecesse o Senhor? O que eu estaria fazendo agora? O que eu estaria fazendo hoje? Como seria a minha família se eu não tivesse conhecido ao Senhor? E essa canção que a gente vai cantar agora é um pouquinho da minha história, é das antigas, para a gente não perder o costume. Amém. Deus abençoe. E como era a sua vida quando o Senhor te chamou? Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço
reconheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos então encerrar esse momento, o momento do louvor ao nosso Deus, cantando um hino. Hino 328 do cantor cristão. E a letra desse hino fala da realidade que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, dessa loucura, dessa ansiedade, desses desencontros, dessa falta de uma solução viável, de vacina. É algo que realmente a gente percebe que o mar está turbulento. Mas na passagem da Bíblia nós vemos a história que Jesus acalmou as tempestades. Amém. Mestre, o mar se revolta. Então o teu coração precisa confiar no Mestre, que Ele acalma a tempestade, Ele acalma as águas. Então por isso a palavra de ordem é: sossegai. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, conosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, Na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem te fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo me acudir. as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Acalma o teu coração, meu irmão. Sossega na presença do Senhor. Amém. Não nas circunstâncias desse mundo. Não. Jesus já dizia, né? Nós não somos desse mundo. O nosso reino é o reino do Filho do seu amor. Aleluia. O reino de Jesus, aquele realmente que é a paz, a luz do mundo. É nele que a gente precisa sossegar, porque ele acalma as tempestades. Lembra do versículo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está no controle, meus irmãos. Às vezes a gente até imagina que Ele não está, porque a gente está muito perturbado e sem paz. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, e as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus. Uma boa semana, meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los e trazer esse sossego na alma, alegria, né, paz, saúde para a casa de todos vocês. E quando vier a ansiedade, a ameaça do vírus, quando vier a perturbação, lembre-se que Jesus falou: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Amém. Deus os abençoe. Glória a Deus. Pastor? Ok. Boa noite, a paz, a graça e a misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje na meditação da sua palavra. Você leu aí, você acompanhou com esse recurso novo aí, tecnológico, né? Você viu aquele mar, aquelas ondas agitadas, né? Ali é exatamente o mar da Galileia, o mar a que se refere o capítulo 6 aí de João. Você teve uma ideia, talvez se você prestou atenção, né? Você teve uma ideia do que é um dia com um vento forte. Olha que ali não foi nem um vento muito forte, mas você pôde perceber a intensidade das ondas e como, de fato, pela manhã,
quem está num barco pequeno pode até ficar com medo. Você imagina a situação como foi descrita já de noite, em que os discípulos estavam ali sem Jesus e eles enfrentaram um vento forte que tornou a navegação muito difícil. Eu queria então que você me acompanhasse na meditação de hoje, situando primeiro você no contexto do que o apóstolo João está escrevendo. A primeira impressão que a gente tem é que quando a gente sai do capítulo 5 e entra no capítulo 6, os eventos aconteceram assim imediatamente. Capítulo 5, Jesus está em Jerusalém, onde no tanque de Betesda ele cura aquele paralítico de 38 anos, né? Há 38 anos que estava paralisado ali, esperando por algum tempo já sozinho, esperando uma oportunidade de se banhar nas águas de Betesda, e Jesus com uma palavra somente cura aquele homem, ele fica completamente são, ele sai carregando a sua cama num sábado, e os fariseus, os religiosos da época, se levantam contra aquele homem e dizem: olha, é sábado e você não pode carregar a sua cama, você está fazendo um trabalho no dia do descanso. E acabam então apontando para Jesus, e Jesus ali no capítulo 5, você acompanhou isso e já tem estado conosco, Jesus no capítulo 5 inteiro, ele defende a sua messianidade, ele foi enviado pelo Pai, o Pai ainda estava trabalhando, ainda que tivesse descansado das suas obras de criação, mas a obra de preservação e de salvação, o Senhor ainda estava levando a cabo, a efeito, e ele disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Os judeus, mais uma vez, ficam revoltados, não somente porque Jesus mandava quebrar o sábado, como eles entendiam, mas também ele se fazia filho de Deus, sendo então igual a Deus. E Jesus vai defender ali a paternidade divina, ele explica o seu ministério, a sua missão, e se você apenas lê o Evangelho de João, você vai imaginar que o fim do capítulo 5 se liga imediatamente no capítulo 6. Mas examinando os evangelhos sinóticos, né, se você utilizar uma forma de fazer uma leitura acompanhando o que dizem cada um dos evangelhos, você vai perceber então que, de acordo com Mateus 14, versículo 10, Jesus acaba de receber a notícia de que João Batista fora degolado a mando de Herodes Antipas. E por isso ele se retira daquela região e vai para esse local, segundo Lucas capítulo 9, ele vai para uma região de Betsaida, um local deserto, e quando chega ali uma grande multidão aflui. Naquele lugar deserto, você, se esteve conosco semana passada, ouviu o pastor Sérgio explanar sobre a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, em que Jesus, com o mínimo do recurso que eles possuíam, acabou alimentando uma grande multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aqui sim, esse trecho que nós vamos ler do verso que nós lemos, na realidade do verso 16 ao verso 21, é a continuação daquele evento maravilhoso da primeira multiplicação dos pães ali. Onde foi isso nós não sabemos. Como eu disse, Lucas faz menção a um lugar deserto à parte, numa cidade chamada Betsaida, também chamada Júlias pelos autores seculares, né? Alguém diz que é provavelmente do lado nordeste do Mar da Galileia. O pastor Sérgio disse que não é muito um mar, mas é um lago. Mas você viu o tamanho das ondas que tem ali, não é surpresa que ninguém, ou que alguém vá chamar aquilo de mar ao invés de lago. A gente tem a ideia de que o lago é uma coisa plácida, né? Tranquila, com os peixinhos saltando na água. E o Mar da Galileia, que é um lago de fato, ele é muito agitado pela sua própria colocação na geografia do lugar. Ele está numa depressão a 150, 200 metros abaixo do nível do mar,
e o vento que vem daquela região, ele desce abruptamente sobre o mar da Galileia e forma de vez em quando ondas muito fortes, como é o caso do que aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler, né? Agora, o que nos diz o texto? Você leu aí, mas eu vou mais uma vez reforçar aqui com você. Que ao final, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, que segundo a Nova Versão Internacional é aproximadamente 5 ou 6 quilômetros, tendo eles navegado cerca de 5 ou 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. João é muito conciso na descrição desse evento. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, eles são mais extensos, trazem detalhes que João deixa de fora. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, de 14, 22 a 33, e em Marcos, de 6, de 45 a 53, há detalhes que João não registra. Talvez porque a finalidade do que João queria deixar ali assentado é diferente do que Mateus e Marcos queriam demonstrar. Primeira coisa que João não diz, mas que Jesus fez, é que os discípulos só entraram no barco e partiram para Cafarnaum sem Jesus, porque o próprio Jesus mandou que eles fossem. O Evangelho de Mateus 14, 22 diz: logo a seguir, quer dizer, depois de recolherem aqueles 12 cestos de pães, de sobras da multiplicação, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Quer dizer, Jesus, tendo em mente o que iria acontecer, ele compeliu. A palavra original é ele ordenou, ele demandou que os discípulos fossem. Talvez, eu penso, que os discípulos estariam ali dizendo: não, Senhor, nós vamos ficar aqui, enquanto o Senhor estiver aqui falando com essa multidão, nós vamos estar. E Jesus não aceitou essa proposta, ordenou que os discípulos se fizessem ao mar e passassem para Cafarnaum. O que passou na cabeça desses discípulos, a Bíblia não registra, né? Alguém pode ter dito: como é que ele vai? Será se ele vai ficar aqui? Será se ele está pensando em pegar um outro barco e seguir depois? E talvez um deles tenha dito: rapaz, se o homem disse para a gente ir, vamos. O jeito dele aí, ele que lute, né? Ele que vai dar os pulos dele para poder chegar do outro lado. E é interessante, queridos, que quando Jesus faz isso, ele não se apressa em ir ao encontro dos discípulos. Não há registro de como Jesus iria. Por isso que eu acredito que o Senhor já tinha anteriormente planejado como terminaria essa história, né? Ele diz, o versículo 23 de Mateus 14, que despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Os discípulos estavam no mar, Jesus despediu as multidões foram embora, ele sobe em um monte a fim de orar sozinho. Isso ilustra muito, queridos, o papel central que Jesus dava à oração no seu ministério. Eu me lembro quando congreguei na primeira igreja batista em Coroatá, no Maranhão, ali eu aprendi uma frase que até hoje eu guardo. O pastor Ari, ele nos dizia sempre nos cultos de oração: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você imagina o quanto de oração a vida de Jesus transmitia e como ele regava a sua vida com oração, sendo ele a segunda pessoa da Trindade.
Se oração é comunicação com Deus, Jesus diz: eu não faço nada que o meu Pai não me mostre. Ele possuía uma intimidade tal com Deus que podia fazer sinais e prodígios daquele tamanho. E às vezes a gente quer encontrar pessoas que querem todos os benefícios da fé, quer ver as suas orações atendidas, querem ver os milagres acontecerem, né? Eu me lembro que a gente cantava uma música: hoje o meu milagre vai chegar, mas não gasta tempo em oração com o Senhor. As orações são praticamente aquelas de todos os dias, né? Que não faça mal, que faça bem, em nome de Jesus, amém. E joga para dentro a comida, né? Ou à noite, antes de dormir, já com muito sono, depois de ler muita coisa, ou depois de assistir muita série, vai dormir e a sua oração diz: Senhor, tudo tu sabes, e fecha os olhos e dorme, né? Jesus não era assim. O nosso exemplo, o nosso modelo não era desse jeito, porque ele, depois de um dia extenuante, depois de dar instruções à multidão, depois de despedir as multidões, você imagina, meu amigo, o que é despedir uma multidão, mandar o povo ir embora. E quem vai indo embora, quando vai vagando um espaçozinho na frente de Jesus, já chega um outro grupo, e Jesus atende, manda e chega outro grupo. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse povo todo vai embora. Quando termina o dia, Jesus poderia dizer, talvez, com certeza eu diria, né? Ai, não, estou cansado, estou morto. Tudo que eu quero é uma rede, né? Se Jesus fosse cearense, ele ia direto para a rede, né? Quero só uma rede. Não. Jesus sobe ao monte para orar. Ele não foi descansar. Ele não foi dormir, ele foi buscar a comunhão com Deus. E o evangelista Mateus, ele continua dizendo algumas coisas que João não registra. Por exemplo, no verso 24 de Mateus 14, ele diz: o barco já estava longe, nós vimos que estava a 5 ou 6 quilômetros da terra, né? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Por isso que eu quis colocar aquela imagenzinha do mar agitado, o vento contrário, né? E não quis nem ler os versículos bíblicos para que você pudesse ter a sensação do vento batendo ali no microfone. E Mateus registra que o barco estava distante da terra de 5 a 6 quilômetros, estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É interessante, queridos, que na descrição de João, aí que nós lemos, ele diz que o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo, né? Ou seja, os três evangelistas deixam bem claro que aquela situação era uma situação, ainda que natural, o vento estava soprando, mas era uma situação extenuante. Aqueles discípulos, ainda que pescadores acostumados com a luta no mar, eles enfrentam ali, veja bem, do fim da tarde até a hora que Jesus vai se encontrar com eles, na 4ª vigília da noite, é o que nos vai dizer Mateus, na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, vamos dizer, de tardezinha, de 5 horas até 3 horas da manhã, se nós considerarmos aí a primeira hora da 4ª vigília da noite, né? Aqueles homens, os 12 discípulos, estavam ali naquele barco, remando, tentando chegar em Cafarnaum, e muito que tinham remado, era apenas 5 ou 6 quilômetros. Estavam lutando realmente, estavam cansados, e o pior, a noite chegara e Jesus não estava com eles, né? O evangelista Mateus vai deixar claro isso, que Jesus foi ter com eles na 4ª vigília da noite, andando por sobre o mar. Olha que coisa interessante, né? A expressão é única. Você
talvez já tenha visto alguns mágicos e ilusionistas fazendo esse truque de andar sobre as águas. Mas é exatamente o que eles fazem. Eles são mágicos e ilusionistas. Mas Jesus, pelo poder do Espírito Santo, opera um milagre jamais visto antes, ou registrado. Se fala de que o machado, o ferro do machado flutuou, conforme Eliseu quis. Ainda que um machado de ferro pudesse flutuar, você pode imaginar o que é um ser humano caminhar sobre o mar. Mas não era um mar comum, era um mar agitado pelo vento. A atitude dos discípulos, Mateus registra, João não fala nada sobre isso, mas Mateus registra que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamados: é um fantasma, é um espírito. Claro, quem é que vai imaginar que um ser humano de carne e osso vai conseguir caminhar sobre as águas? A preposição usada no verso 25, andando por sobre o mar, ela poderia ser traduzida como andando pela orla, como se Jesus estivesse andando pela orla ali do mar da Galileia. Mas isso não faria sentido de causar o susto, o medo que os discípulos passaram. Marcos é ainda muito mais claro quando ele vai registrar na sua passagem que Jesus queria passar diante do barco. Ou seja, a interpretação melhor e mais correta é que, de fato, um milagre aconteceu. Um ser humano, de carne e osso, andou por sobre o mar. O verso 27 de Mateus 14 vai dizer que Jesus lhes animou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O verso 28 até o verso 31, João não fala disso, mas Mateus deixa registrado um evento na vida de Pedro, o que tornou Pedro o outro ser humano, o único outro ser humano, se nós podemos dizer, na realidade, um ser humano de pai e de mãe, o único também a andar sobre o mar. Veja o verso 28 aí de Mateus 14. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O verso 32 de Mateus 14 segue o resumo do apóstolo João aí no capítulo 6, quando diz que, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E João vai dizer isso também, que quando eles o receberam de bom grado, de boa mente, tudo acalmou, Isso é talvez mais um milagre que aconteceu, porque se até ali o vento era rijo, combatia o barco, os discípulos tinham dificuldade de se manter ali remando, extenuados, cansados como estavam. Quando Jesus entra no barco, então tudo fica em paz. O resultado disso, Mateus diz e João não diz, é que os apóstolos, os discípulos de Jesus, reconheceram a sua divindade. Verso 33 diz: os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deixa eu abrir aqui um parêntese para vocês. De vez em quando você vai encontrar pessoas que dizem: olha, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é o primeiro ser criado por Deus, chamado de o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Se você for procurar no Velho Testamento o profeta Isaías, você vai encontrá-lo dizendo, colocando as palavras de Deus: eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. A minha glória, diz o Senhor, não
a dividirei com ninguém. Deus é um Deus extremamente zeloso da sua glória e desde sempre, por toda a revelação bíblica, Deus se colocou como sendo o único Deus. Mas agora nós temos aquele a quem o Senhor enviou, aquele que defendeu a sua messianidade, aquele que provou com sinais e prodígios fabulosos, sendo adorado. Se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse divino, ele estaria cometendo um pecado de receber a adoração dos seres humanos. Não, mas os seres humanos pensavam que ele era divino. Nananina, não. O anjo mais pé duro que você imaginar aí, com devido respeito, se você pode dizer que um anjo é pé duro, né? O anjo mais simples que chega para conversar com qualquer ser humano, no momento em que o ser humano, reconhecendo aquela presença angelical, se prostra para adorar, o anjo diz imediatamente, não faça isso, olha, não faça isso, eu sou seu conservo, eu sou como você, adore somente a Deus. Queridos, isso também é um sinal da divindade de Jesus Cristo. O que Jesus falou lá no capítulo 5, deu todas as suas testemunhas, né? Nós falamos aqui, falamos das 4 testemunhas que o Senhor alistou em defesa da sua messianidade, do seu envio por Deus, da sua natureza divina. Aqui nós temos mais uma forma que os evangelistas usam para comprovar esse fato. Isso precisava ser colocado, até hoje precisa ser batido na cabeça do povo judeu. O povo judeu é criado com a certeza, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Eles são monoteístas. O pessoal do Islã tem a mesma dificuldade, só Alá. E acham que Maomé é o profeta, mas é um profeta. O Deus Alá deles é um Deus único, né? Mas aqui nós temos a revelação divina de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava no início com Deus, o Verbo que era Deus, esse Verbo na pessoa de Jesus Cristo habitou entre nós e recebe a adoração depois dos milagres. Essa é só uma das vezes em que Jesus é adorado e não se opõe a isso, né? O verso 34 conclui o registro de Mateus dizendo que depois de Jesus ser adorado, subindo ao barco, tendo cessado o vento, então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Aparentemente aqui João quis deixar bem claro esses 2 milagres. A gente pode dizer que são 3 milagres se a gente botar Pedro como sendo o primeiro e único homem que de fato andou sobre as águas, né? Primeiro, João mostra que Jesus andou sobre o mar por aproximadamente 5 quilômetros. Eu já vi em alguns vídeos em que as pessoas tentam passar correndo numa piscina, né? Aumentam a velocidade para conseguir alcançar a borda. Meu irmão, Jesus precisava era de um motor para poder correr 5 quilômetros e chegar naqueles discípulos sem afundar. Jesus anda sobre o mar porque Ele é Deus. Ele faz como quer e o que quer com as coisas criadas. O outro milagre, diz aí, é que ao entrar no barco, Jesus e os discípulos cumpriram o restante do percurso imediatamente. Diz o texto lá de João, e logo o barco chegou ao seu destino. Isso pode parecer assim meio passar despercebido. Por quê? Porque você pode fazer uma leitura. Olha, Jesus entrou no barco, o vento cessou, os discípulos remaram e eles chegaram do outro lado. Esse é o sentido ordinário, comum que a gente vê no texto. Mas a forma como João coloca, né? Marcos coloca e Mateus coloca a conclusão desse fato,
pode indicar, e eu acredito que sim, ainda que eu não entenda como, posso ter aqui minhas teorias de ficção científica, mas eu acho interessante. Verso 21 de João capítulo 6. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. E logo o barco chegou ao seu destino. Mateus vai dizer lá no versículo 34 do capítulo 14, então estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Veja isso, ó. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Dá a ideia e a impressão de que não houve tempo, se levaram uma noite inteira para remar 5, 6 quilômetros, eles teriam mais ou menos 6 quilômetros para chegar do outro lado. E o uso desse advérbio, né? Imediatamente, e então chegaram, faz crer que o outro milagre que Jesus operou aqui foi o fato do barco onde os discípulos estavam, que o recebeu, esse barco ter chegado imediatamente na costa ali em Genezaré. Agora, esse é um fato histórico, né? Os evangelhos, eles não são histórias ou histórias com E. Eles registram histórias, fatos históricos que são acreditados pela sua repetição, pelo número de fontes antigas. Você imagina que quando esses evangelhos estavam em circulação, listando essas ações de Jesus, muitos contemporâneos e conterrâneos dos discípulos e de Jesus eram vivos. Se a pessoa quisesse criar um mito, seria necessário um distanciamento do tempo, 200, 300 anos, para que aquela figura de Jesus fosse mitificada, né? Se tornasse como um dos deuses gregos que faziam milagres e tudo. Não. Antes do ano 100, todos os evangelhos já estavam em circulação na Palestina, na Galileia, em Roma. A igreja de Cristo estava crescendo e essas pessoas estavam vivas. Então aquilo era um fato histórico, ainda que quase ninguém tenha visto, porque era de madrugada, mas temos ao menos 13 testemunhas oculares, Jesus e os 12 apóstolos. E essas pessoas trazem esse fato. Agora, o que é que Jesus andar sobre a água numa noite escura e com vento tem a ver com a minha vida no século 21 em Parnaíba, no Piauí, e a sua vida onde você estiver agora? Eu queria propor aqui para você algumas aplicações desse texto na nossa vida. Primeira coisa é que tempestades inesperadas podem acontecer na nossa vida. Por que isso que parece tão evidente precisa ser ressaltado? Porque, infelizmente, o nosso país, copiando uma tendência mundial, importou dos Estados Unidos uma teologia da prosperidade que nega que o crente, o filho de Deus, tenha que passar por qualquer dificuldade nesta vida. Eles fazem uma interpretação de textos do Velho Testamento como sendo mandatórios para o Novo Testamento. Eu me lembro que o irmão Paz até encontrou certa vez um irmão defensor desta teologia, e ele foi logo usando aquele texto de Deuteronômio, né, dizendo: você é cabeça, não é cauda, nós nascemos foi para reinar, nós vamos despojar os outros, de tal maneira que parecia que agora era só vida mansa, bonança. E aqui o Senhor mostra, queridos, que a tranquilidade de ontem não garante a ausência de problemas amanhã. Você pode ver o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles vinham de uma grande demonstração de poder da parte de Jesus. Nunca antes na história desse mundo
5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão de mais de 10, 15, 20 mil pessoas. E eles estão talvez ainda sentindo o cheiro do peixe, porque o Senhor mandou recolher o que sobrou, não é? E quem sabe se ali no barco eles não estavam levando aqueles fardos, aquelas alcofas cheias de restos de peixe e de pão para casa, para Cafarnaum, para o ministério, né? Não sei, mas eles ainda estavam com a imagem fresca da grande vitória de Cristo sobre a incredulidade. Marcos vai dizer que eles ainda não tinham compreendido quem Jesus Cristo era. O que não é surpresa, porque aqui nesse capítulo 6, Jesus vai dizer para a multidão que o seguiu: olha, vocês estão me buscando, mas não é pela razão certa. Vocês estão me buscando porque eu alimentei vocês. Vocês estão pensando que eu sou um supridor das necessidades temporais, imediatas. E eu vim, foi para que vocês tenham vida e vida abundante. Muito mais do que uma vida mansa, com prazo de validade, Jesus veio para nos dar paz com Deus que dura por toda a eternidade. E esse exemplo dessa tempestade de vento inesperada na vida daqueles discípulos serve para mim e para você como um modelo a ser seguido. Algumas pessoas acreditando que não vão passar por dificuldades nessa vida, se derem o dízimo, se frequentarem essa igreja, se abandonarem a antiga igreja e passarem a servir a determinada igreja, elas acham que não vão ter mais dificuldades na vida. No momento em que o vento sopra, no momento em que o seu barco da vida balança, no momento dos altos e baixos, por causa da intensidade das ondas, elas se perguntam: cadê o Deus em quem eu criei? Era tudo mentira, eu fui enganado. É interessante porque esses discípulos entraram naquele barco impelidos por Jesus. Ninguém ali entrou pensando que iria enfrentar uma tempestade. Ninguém entrou ali pensando que ia enfrentar um tempo contrário. Acostumados como eram, eles tinham a impressão de que simplesmente iam entrar no seu barco e se dirigir ao próximo destino. Iam voltar para casa, eles estavam indo para Cafarnaum. Iam voltar para casa. Mas no meio do caminho, Deus levanta uma tempestade que os exaure, que os esgota física e emocionalmente. Isso é o segundo ponto que eu queria destacar para você. Deus sempre tem um plano certo para as ventanias na nossa vida. A finalidade daquela circunstância era exatamente que os discípulos reconhecessem que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus sabia o que eles iriam passar. Jesus tinha conhecimento não só porque era Deus, mas porque da montanha onde estava orando, ele enxergou os discípulos ao longe. Marcos 6,48, no texto paralelo, vai dizer: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E Jesus estava vendo a dificuldade que eles estavam passando. Mas Jesus não estava com eles. Mas ainda assim Jesus tinha conhecimento do que acontecia naquele barco sacudido pelas ondas. Também esse texto, especificamente de Marcos 6,48, nos leva a pensar que o tempo da prova, o tempo da tribulação, o tempo da ventania, cabe a Deus dizer e não a nós. Você pode imaginar, queridos, a situação daqueles discípulos. Um pouco antes, Mateus 8, 23 a 27, vai registrar isso. Um pouco antes, eu já falei aqui também,
aqueles discípulos tiveram um encontro com uma tempestade terrível, avassaladora, tão séria que eles pensaram que iriam morrer. Daí vem aquele hino que nós cantamos hoje aqui. Eles acordaram Jesus com medo. Versículo 25 de Mateus 8 diz: os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Eles estavam absolutamente convictos e sem esperança de escape algum. E recorreram a Jesus. Jesus se levanta, versículo 26 diz: levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Você pode imaginar a sensação daqueles discípulos a remar, e o barco não andava, e o barco continuava ali. Muda-se os remadores, enquanto alguns descansam, outros assumem os remos, e rema e nada, e continua. Eu tenho certeza que passou pela cabeça de todos eles: ah, se Jesus estivesse aqui. Ah, se o Senhor estivesse no barco, a gente ia correr lá para acordá-lo de novo. Senhor, não podemos sair do canto, estamos cansados, estamos esgotados, o vento é contrário, faça de novo com que o vento se acalme. Mas Jesus não estava com eles. Apesar de Jesus não estar com eles, o autor sagrado nos mostra que por volta da 4ª vigília da noite, Jesus veio ter com eles. Isso me faz pensar que esse tempo necessário do fim da tarde até as 3, 4 horas da manhã, quando Jesus finalmente chega para resgatar os seus discípulos, era o tempo necessário para que aqueles discípulos tivessem o coração preparado para reconhecer: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O tempo que eu e você passamos na tribulação é diferente daquele que Deus ordena sobre a vida de outra pessoa. Você pode estar talvez olhando para a sua vida, vendo uma situação difícil pela qual você está passando, sofrendo já há tanto tempo, e olha para um irmão e diz assim: puxa vida, mas comigo é sempre na peia e o meu irmão só tem vida boa. Que Deus é esse? Que para ele é só flores, só alegria, e para mim é só taca, é sofrimento, é dor. Escute isso. Aqueles discípulos, se pudessem escolher, na primeira hora eles teriam escolhido Jesus. Se eles pudessem escolher a hora em que o vento se acalmaria, teria sido no primeiro momento. Na realidade, o Senhor teve que constrangê-los, obrigá-los a ir, porque eles não queriam deixar Jesus. Como algumas pessoas não querem passar por dificuldades na vida. O tempo da prova depende de Deus, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o quanto nós podemos aguentar. Algumas pessoas dizem, Deus não me dê isso porque eu não aguento. Se Deus lhe der, é porque você pode. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixa isso claro: não vos sobreveio tentação que não humana, mas Deus é fiel, que juntamente com a tentação também vos dará o escape para que a possais resistir. O sentido de tentação aqui, isso já foi falado em algum lugar, a tentação nem sempre é algo ruim, mal. Ela pode ser uma tentação para o pecado, mas também pode ser uma tentação de provação para que você seja aprovado. Deus tentou o povo no deserto para ver o que estava no seu coração. Em Deuteronômio ele vai deixar isso claro: eu permiti que vocês fossem para esse deserto, que vocês padecessem o calor, que vocês andassem até que se consumisse uma geração incrédula e perversa, para mostrar o que estava no seu coração. Para o povo que saiu do Egito foi necessário 40 anos de prova, até que não restasse mais nenhum incrédulo no meio daquele povo, para que Deus ordenasse que entrassem na terra sagrada.
O tempo que Deus ordena, meu irmão, é de acordo com o propósito eterno que Ele tem na minha e na sua vida. Eu não posso resistir. Mentira do cão, você pode. Se Deus lhe deu, é porque Ele lhe dá graça para resistir. Não quer dizer que não doa. Não quer dizer que não seja difícil. Eu quero lhe dizer é que no meio da sua provação, Deus está olhando lá do monte para você combatendo nas ondas lá embaixo. Enquanto Jesus está vigiando e orando junto ao Pai, os olhos dele também estão naqueles seus discípulos que estão passando todo o aperreio lá no meio do mar. E o coração amoroso de Jesus, no tempo ordenado por Deus, se dispõe a cruzar um oceano revolto para ir em busca daqueles discípulos medrosos. No tempo certo, é outra verdade, no tempo certo, Jesus vem e nos conduz em segurança. Verso 21 encerra essa descrição de João dizendo: então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Como eu disse, em Mateus o vento cessou. O vento se acalmou e eles também chegaram imediatamente, então chegaram do outro lado no seu destino. A provação vem, você resiste, no tempo certo Deus entra com providência e graça, e muito mais do que isso, Deus carrega você em segurança até o seu destino final. Por isso que nós defendemos, afirmamos, cremos e confessamos a perseverança dos santos. Nenhum dos filhos de Deus se perderá no caminho daqui para a Nova Jerusalém. Nenhum de nós ficará para trás. Aquela ovelha de Jesus não será tragada por lobo de qualquer natureza. As minhas ovelhas dou a vida eterna e elas não serão consumidas. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e da mão de meu Pai ninguém as arrebatará. Segurança total. A tempestade vem, o vento contrário sopra. No tempo certo, Deus manda Jesus socorrê-lo para levá-lo em segurança ao seu lar eterno. Esse é o Jesus que nós pregamos. Não é um Deus distante, não é um Deus insensível, nem é um Deus sem poder ordenar as coisas na nossa vida. Eu quero só encerrar perguntando para você: o que seria do milagre se não houvesse a tempestade? Se aqueles discípulos não tivessem enfrentado o mar revolto, Jesus não teria caminhado sobre as águas. Se aqueles discípulos não tivessem enfrentado uma noite de terror no escuro e sem Jesus no barco, Pedro não teria sido ousado em fazer o que nenhum homem antes jamais houvera feito. Era necessário passar por aquela provação para que a sua fé ficasse colocada firmemente na pessoa de Jesus Cristo. Parece que não tem nada a ver, não é? Mas no final do capítulo 6, esse capítulo 6 que nós vamos estudar ainda, Pedro faz uma declaração, afirmando a sua confiança em Jesus Cristo. Quando grande parte dos discípulos de Jesus o abandonam, Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, também não quereis ir? E Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o Filho do Deus bendito. Queridos, se aquela fosse uma viagem tranquila, de Betsaída até Cafarnaum, a fé de Pedro jamais teria sido exercitada. Se você passar por essa vida em brancas nuvens sem dificuldades,
você não terá a oportunidade de ver o grande Deus a quem você serve. Pode ser que algum diga assim: mas eu prefiro não ter problema. E eu lhe pergunto, quem garante se a sua fé é de fato colocada em Deus? É muito fácil a gente crer quando tudo vai bem. É muito fácil a gente descansar quando estamos num barco com Jesus, quando as ondas são gostosas, quando a gente está no pôr do sol, quando vai remando e já se vê o destino aonde se quer chegar. É muito bom, é muito fácil, é muito gostoso. Mas também não há acréscimo nenhum à nossa vida espiritual. É só mais um dia, como outros dias, que também os incrédulos desfrutam. Se não houvesse tempestade de vento, também não haveria o milagre de Jesus Cristo andando sobre as águas. Se Jesus não tivesse andado sobre as águas, Pedro jamais acreditaria que um homem poderia andar sobre as águas. O que me leva a pensar exatamente na sensação que o rei Davi passou ao escrever o Salmo 119. Salmo 119, 67, ele faz uma declaração contrária ao que nós normalmente pensamos. Ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no versículo 71 desse mesmo salmo ele diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu quero lhe dizer, meu amigo, minha amiga, que quando Deus permite que as tempestades inesperadas desabem sobre a nossa vida, primeiro, Ele sabe o que está fazendo. E segundo, Ele do monte olha para você, para vir em seu socorro no tempo apropriado. Essa é a esperança que nós temos, essa é a esperança que Jó, o patriarca Jó, teve. Jó 42, versículos 5 e 6, ele resume a sua experiência. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Alguns de nós têm uma fé firmada apenas naquilo que os nossos olhos podem ver. É o louvor bonito, é uma pregação gostosa, é um ambiente tranquilo, vitória sobre vitória, e a pessoa vai criando a sensação de que é um pequeno Deus na terra. Cabeça e não cauda. E de repente Deus ordena a tempestade na nossa vida. Depois do grande milagre da salvação, da regeneração, Deus ordena um milagre na vida do cristão. Para quê? Para que você possa reconhecer verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus. Ele é aquele em quem nós podemos confiar. Verso 17, parte final do verso 17 desse capítulo, há uma frasezinha que pode ilustrar muito bem o que eu falei aqui. Diz que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Pode ser que você esteja nessa situação hoje. Só escuridão, só tristeza, só melancolia. E Jesus ainda não veio ter contigo. Mas eu quero que você saiba que o segredo está nesse advérbio. Eu acho que isso é um advérbio, né? Ainda não veio ter contigo. Porque é certo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É certo que o Deus que guarda a sua vida não dorme nem tosqueneja. É certo que os nossos olhos verão a glória do Senhor.
Ainda que por algum tempo tenhamos que passar pelas tempestades da vida, ainda que sejamos abatidos por meio de provações, ventos contrários, ondas gigantes, ainda assim, Jesus vem caminhando sobre as águas do desespero para se encontrar conosco e nos levar seguros até a sua casa. Lembre-se, Deus sabe administrar as crises, os tormentos na nossa vida e tem uma finalidade, que é aprendermos quem Jesus Cristo, seu Filho, de fato é. Não ponha a sua esperança nas glórias do passado. Os discípulos olhavam e ainda sentiam o cheiro e o sabor do almoço, dos pães e dos peixes. Mas tudo isso se perdeu quando eles se viram sozinhos no escuro. E por fim, nunca despreze o vento forte que vem contra você. Isto é uma oportunidade para você viver o milagre na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos traga a certeza de que ainda que nós estejamos no meio de uma tempestade, com ventos fortes e contrários a nós, do alto, no monte, Jesus que está orando ao Pai, Ele nos vê e deixa o seu local de intimidade para vir buscar aquele que estava perdido. Que Deus te abençoe e que você possa colocar essa palavra na sua vida. Meu Deus, ainda que eu passe por aflições e por provas, faça como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E Ele vem sim, Ele garantiu que não nos deixaria órfãos, nos deixou o seu Espírito e disse mais, eu volto para buscar vocês, para que onde quer que eu esteja, vocês também estejam comigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre, em nome de Jesus. Eu queria encerrar fazendo como sempre fazemos aqui, sendo um canal de bênção na sua vida. Se você estiver perto de alguém, dê a sua mão aí a quem está do seu lado. Talvez alguns vão colocar um álcool em gel na mão primeiro, né? Vão colocar a máscara, não sei. Mas seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. Deus colocou essa pessoa perto de você para ser bênção na sua vida, para você ser bênção na vida dessa pessoa. Diga para ele ou diga para ela, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aqui na igreja eu diria, né? Agora dê um abraço aí na pessoa a quem você abençoou, né? Abençoa aí com um abraço, transmitindo essa paz que vem do alto, a paz que só Jesus Cristo nos dá. Uma boa semana, queridos, na paz e na graça de Jesus Cristo. Antes de encerrar, eu queria só dizer uma coisinha para você. Não esqueça as nossas atividades. Na quarta-feira nós temos culto de oração, toda quarta-feira, 19h30. No sábado, 19 horas, nós temos o Pergunta para o Pastor, né? Você tem dúvidas teológicas, você tem questões de teologia prática, pergunta para o pastor. Você pode mandar a sua pergunta aqui no site aí, onde você está assistindo, seja Facebook, seja YouTube, seja Instagram, onde você estiver assistindo, coloque aí, porque a nossa secretaria, ela passa, examina as perguntas, copia e manda para a gente. Aí depois a gente se vira, né? E no domingo, 18 horas, não se esqueça, Geração Betânia online, né? Estão aí, e olha, o Evaldo fez um negócio tão legal, rapaz, como se fosse um joguinho, é? Aquilo é um joguinho, o que é aquilo ali? É do Sonic? É?
Sunset não sei o quê. Eu não sou desse tempo, não. Né? Eu sou do tempo do... sei nem o que, Lessie, Rin-Tin-Tin, é o Novo, os Três Patetas, né? Fala aí só das velhadas aí, né? Então, queridos, mas tem um negócio aí muito legal. Todo domingo, 18 horas, as nossas crianças têm sido muito abençoadas. Seu filho vai ser abençoado também se assistir ao programa feito especialmente para eles. Estamos falando agora dos frutos do Espírito, aliás, do fruto do Espírito, e estamos mostrando passo a passo o que é aquilo que o Espírito Santo gera na nossa vida. E o seu filhinho vai aprender isso. E às 19 horas, todo domingo, nós temos esse culto de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor, então, te abençoe e te guarde, querido. Uma boa semana, no nome de Jesus. Boa noite.